iam e criam em Jesus. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a caridade e a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Extremamente significativa essa mensagem, porquanto muitos de nós permanecemos sepultados, como no passado estava o Lázaro. Enterraram o Lázaro numa tumba, feição de uma caverna, colocaram uma pedra na frente. 3 dias depois, mesmo a irmã tendo advertido: o Senhor já cheira mal, Jesus fez com que ele saísse para fora. Isso simboliza muita coisa na nossa vida. Muitos de nós ainda permanecem mergulhados nesse sepulcro das nossas imperfeições, da preguiça, nos escondendo da inadiável necessidade de nos transformarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. E às vezes, aspas, também cheiramos mal. Não que afeta os nossos narizes. Isso simboliza as energias que cada um de nós emite, as nossas vibrações, nem sempre agradáveis, nem sempre saudáveis, que acaba envolvendo as pessoas com as quais nós somos chamados a conviver, mesmo começando dentro dos nossos lares. Bem disse Alhures alguém: ou somos divulgadores, ou somos detratores da doutrina espírita. Depende muito da nossa postura. Quem via Lázaro caminhando ao lado de Jesus se convertia, tornava-se cristão, porque acreditava. Quem vê um de nós, cuja postura modificada é edificante por conta da doutrina espírita que nós professamos, também se interessa por conhecer mais essa doutrina. Mas quando nós nos dizemos espíritas, todavia o nosso comportamento não condiz com tal, nós estamos prestando um desserviço à doutrina.
Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta: já que vos dizeis espíritas, sede-o. Simples assim. Em o nome de Jesus, nós agradecemos a bênção de podermos congregar nesta casa bendita. Rogamos nesse momento, Senhor, que o Senhor diagnostique em cada um aqui presente, em cada família aqui representada, as suas necessidades. E que o Senhor possa entrar com as necessárias providências nas suas vidas, transformando, eliminando todas as fontes de dor, ansiedade, de angústia, de depressão e de qualquer outro mal. Que ao final desta atividade hoje, ao deixarmos essa bendita casa de oração, possamos levar os nossos corações refeitos e a certeza de que dias melhores estão por vir. Louvado seja o nome de nosso Senhor, e que convosco Ele esteja agora e permaneça para todos sempre. Assim seja. Convidamos nesse momento para proferir a sua fala a nossa irmã Adria. Boa noite, sempre com muita gratidão estar nesse ambiente, estar nessa casa espírita tão acolhedora e também com muita alegria que eu tenho de participar dos trabalhos desta casa. Hoje, o assunto abordado ele vai ser doenças espirituais. No caso, para a doutrina espírita, essas doenças elas vão além daquele conhecimento material, do conhecimento científico, médico. Então, nós sabemos que a doutrina espírita ela não contradiz a ciência, muito pelo contrário. Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, ele era um cientista e ele, em suas obras, as suas obras todas foram pautadas na ciência, nas comprovações do intercâmbio com o mundo material e o mundo espiritual. Na questão 714 do Livro dos Espíritos, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral, de ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Então, na verdade, as doenças elas não são um castigo de Deus. As doenças, elas são consequências do nosso mau uso do livre-arbítrio, seja nessa existência ou numa existência anterior. Mas se admitirmos um Deus bondoso, justo e com infinitos predicados, os quais para nós falta palavras, falta considerações, nós não podemos admitir que as provações que nós passamos, que as expiações que nós passamos, são fruto de um destino, é uma falta de sorte. Uns vêm com sorte, uns vêm com uma vida material tranquila, uns vêm herdeiros, outros têm que trabalhar muito mais, muitos passam pela miséria. Então, se admitirmos que Deus é esse ser tão grandioso, justo, bondoso, nós sabemos, o Espiritismo ele explica muitas dessas misérias, dessas provações, pela questão da causa, pela lei de causa e efeito. Então, se esse efeito ele não foi produzido por uma situação, por uma ação dessa vida presente, com certeza ele tem a sua origem numa vida passada. E essa situação dos prazeres materiais, em que se trata essa questão, ela vem falar diretamente sobre o nosso apego à matéria.
sobre também não apenas os prazeres materiais, no sentido dos vícios, dos excessos, mas também do nosso pensamento muitas vezes vicioso, condutas nossas que nós temos muita dificuldade em mudar, velhos hábitos que, por quantos anos, às vezes milênios, né, para alguns espíritos que são bem antigos, hábitos de egoísmo, de inveja, como nos estudos, bem explicado pelo professor Valdomiro, ele fala que a causa de todas as outras imperfeições é o egoísmo. Então, esses apegos, essa parte materialista, ela não se trata apenas de algo palpável, mas ela se trata daquilo que a gente tem enquanto espírito. A dor é um ótimo professor. Então já era de conhecimento geral que a dor não é somente uma expiação, mas também um meio que usamos para mantermos-nos na linha. Isto é, sempre que desencaminhamos, acontece alguma coisa de ruim, de mal. Por exemplo, o excesso da gula, né, pode nos trazer, a gula por doce pode nos trazer diabetes, e ansiedade, pânico, muitas coisas assim, eles são frutos da nossa indisciplina, do nosso pensamento. Então, é uma série de doenças que teríamos que estar elencando, infinitas doenças, que é causa da nossa atitude, da nossa conduta. E assim, em relação à aprovação que nós viemos, não quer dizer necessariamente que a pessoa venha, um exemplo, com um problema cardíaco ou com um problema nos órgãos, qualquer órgão que seja necessariamente aquilo que ela abusou numa vida passada. Ela pode ser uma aprovação, uma prova pela qual ela escolheu. Então, um exemplo, se eu venho com um problema cardíaco, e eu não quero necessariamente dizer que eu suicidei com um tiro no coração. Não, pode ser uma prova, que no caso, sendo a prova, é algo que eu escolhi, que eu vim de acordo. Se for a expiação, sim, aí em regra, aquele órgão que vem com desajuste, vamos dizer assim, aí a expiação, ela se trata naquele sentido, bem focado. Então, se você vem com a determinada doença, se for a expiação, necessariamente vai ser de acordo com aquele mesmo local que é o nosso perispírito. Pois nós sabemos que o perispírito é o espelho, né, do nosso corpo físico, do nosso espírito. A doença pode vir por dois motivos. Primeiro, expiação, para pagamentos de débitos pretéritos. Segundo, prova a nosso pedido, para que possamos evoluir ou para dar oportunidade a outrem de fazer o bem. E com isto estaremos participando de sua evolução. A medicina na Terra é misericórdia de Deus, que não lega o sofrimento sem recurso, e seguirá de progresso em progresso, curando e aliviando doenças, sob a inspiração dos espíritos superiores que servem a Deus junto à humanidade. A medicina curando os corpos dará melhores condições evolutivas na Terra, convidando os homens a rever seus valores e condutas para o progresso da humanidade. Os laboratórios científicos são templos de Deus, em que anjos e homens se unem a benefício do sofredor. Então, é aquela situação que a medicina ela é divina, ela não é algo do homem, porque até a inteligência que o homem teve para as descobertas, para as curas, ou pelo menos para aquilo que vai aliviar a dor, para que a pessoa ela possa ter uma estimativa de vida maior, uma qualidade de vida maior, então precisa da ciência, mas essa medicina, essa ciência, ela é oriunda daquilo que nós temos de inteligência, que é advinda do Espírito, que por sua vez é advinda de Deus. Nas questões de saúde, o pensamento exerce um papel importante? Sim. Dirija um homem à sua vontade. Essa questão ela é de um livro, Libertação, de André Luiz.
Aí tem essa pergunta: nas questões de saúde, o pensamento exerce um papel importante? Sim. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. A sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso ávido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que a entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. E no caso, essas situações em massa, que eles se referem de desajustes de ordem microbianas, são as epidemias, as pandemias também, que alguns autores vêm nos dizer que antes dessas doenças elas virem, né, e surgirem, estarem de fato no nosso corpo físico, houve-se uma permissão, vamos dizer assim, na verdade houve sim uma permissão de Deus para que ocorresse, mas em virtude dos desequilíbrios do próprio ser. Então, esses vários seres em desequilíbrios, eles podem sim gerar, né, essas doenças que são doenças em massa. Porque a doença antes ela advém do pensamento desajustado, do pensamento, da sintonia, da vibração. Então, muitas vezes, esses muitos seres, eles estão com essas sintonias, mas com um padrão vibratório baixo. Então, acometem de maneira geral, né? Quando damos ênfase no sofrimento, quando não temos consciência de nosso comprometimento e responsabilidades das provações, a dor fica mais intensa. Quando as pessoas elas sofrem, mas elas sabem o motivo, elas têm um certo conhecimento da doutrina espírita, ela já ouviu falar da lei de causa e efeito, ela acredita na reencarnação, ela não vai passar pela provação de uma maneira rebelde, ela não vai ampliar o seu sofrimento, porque ela não vai se achar uma pessoa coitadinha, vítima da situação. Então, quando nós não temos esse discernimento, quando nós achamos que somos sujeitos, que viemos muitas vezes não para progredir, mas para perder, que nós viemos para fracassar, que viemos com falta de sorte, etc., quando nós temos esse tipo de pensamento, é claro que a dor ela vai ser muito maior. E a incredulidade nas leis de Deus e na incredulidade na existência de Deus, ela vai ser muito frequente. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito para que justifique essas posições? É essa situação que uns nascem mais na miséria, outros mais na opulência, ela está diretamente ligada à situação da reencarnação. E antes de nós reencarnarmos, existe todo um planejamento dos espíritos superiores. E para aqueles espíritos que estão em um processo de adiantamento um pouco maior, ele escolhe as provas pelas quais vão passar. Não que todos os outros espíritos não vão escolher, mas é como que esses espíritos superiores eles têm uma autonomia maior de escolher essas provas, até porque eles têm a confiança de que eles vão conseguir superar, que eles vão utilizar para o seu progresso. E aí, no caso, as provas elas podem ser escolhidas.
Porém, as expiações, elas não são escolhidas. As expiações são aquelas situações, são os efeitos, né, segundo a nossa postura, segundo o nosso mau uso do livre-arbítrio. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. E é tão interessante a questão da fé, e tão interessante a questão da postura pela qual você vai passar pelas provas, pelas expiações, que pessoas, muitas vezes, com o mesmo diagnóstico, com a mesma idade, com o mesmo quadro clínico, algumas vão ter a cura de dada doença. Quando não tem a cura, porém tem uma qualidade de vida um pouco melhor e uma expectativa de vida maior, sendo que outros com essa mesma situação, ele, quando descobre, quando ele tem o diagnóstico, quando o médico tem aquela conversa franca e fala sobre a situação crítica pela qual está a saúde dele, essa pessoa ela já começa a sucumbir, ela já se entrega, ela já se acha vítima, ela não entende por que está passando por aquilo. Então, por isso que o nosso comportamento, a nossa conduta mediante o motivo do nosso sofrimento, ele é tão importante quanto a prova. Então, tão importante quanto a prova é a minha conduta, a minha postura sobre aquela situação. Porque se eu tiver uma dada prova, eu estou sofrendo, porém eu maldigo a sorte, eu blasfemo, e eu ajo assim com rebeldia, com certeza eu vou ter que voltar e fazer novamente, se fosse falado como se fosse uma série, então você teria que repetir aquele ano. E nós sabemos que aquelas coisas que nós já superamos, aqueles vícios pelos quais nós não temos mais, nós não vamos precisar vir com aquela prova. Então, se for similar a uma escola, tudo aquilo, aquele ano que você passou, aquilo que você superou, aquelas provas que você superou, você não vai precisar repetir. Você vai estar sempre indo em direção ao progresso, a essa marcha aí, então você não anda para trás. Nós podemos até ficar, às vezes, parados, mas nós não vamos retroagir, porque a lei divina é uma lei que ela é para todos, é universal, que se trata do progresso. Então, o progresso, na verdade, ele não vai ser uma escolha de ninguém. Momentaneamente pode até ser uma escolha você não querer evoluir, o ser não querer evoluir. Porém, o progresso, ele é uma lei universal e todos um dia vão estar sendo seres perfeitos. Claro que perfeição relativa, porque perfeição absoluta apenas Deus. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Temos as causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, os quais, pelo menos na aparência, é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna
que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Então, é a situação já mencionada, essa parte bíblica que fala bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são as pessoas que sofrem por determinado motivo, porém, ela sofre de uma maneira inteligente e ela não sofre de uma maneira com raiva, e ela não adquire de uma maneira que ela não vai estar adquirindo novos débitos. Então, de acordo com que a gente aceita uma prova, e nós viemos com essas provas, e aí chega no plano material, nós temos dificuldades, e acreditamos que aquelas que nós não vamos conseguir, então isso aí já aponta já está na contramão do progresso. Bem e mal sofrer, isso ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Porque como nós estamos no mundo de provas e expiações, seria bem estranho nós ouvirmos de alguém que diga que não passou por nenhum sofrimento, que não tem nenhuma dificuldade. Sempre você vai conversar, você vai ouvir as situações da vida, as vicissitudes, e assim, mesmo que muitas vezes para aquelas pessoas pareçam que não tem uma causa, tem apenas um efeito negativo, algo ruim, mas que não tem uma causa, visto que ela tem a consciência de que não fez nada de errado. Não, muitas vezes, nada de errado nesta vida, né? Mas no anterior, sim. Mas as provas bem suportadas podem conduzir ao reino dos céus. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. É porque essas dores, essas provações, elas se constituem num mal, num remédio, na verdade num remédio, visto muitas vezes pelo mal. Então, quando coloca o mal no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é mal entre aspas, porque através dessas situações é que o ser ele vai ter um crescimento, porque é aquela situação que é mencionada muitas vezes, né? Que é através da dor que se procura Deus. Dificilmente uma pessoa que não está em sofrimento, e aí ela acorda e ela tem aquele insight assim de falar, não, eu vou na igreja, eu vou procurar Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou se tornar espírita, católico, ou qualquer religião que te faça um ser melhor. Pela nossa condição, pela condição dos espíritos que são habitados por esse mundo de provas e expiações, a busca pelo divino, ela é em regra através do sofrimento. É claro que aqui veio alguns espíritos para estar nos auxiliando nessa caminhada, e que muitas vezes, desde muito cedo, já teve ali a mediunidade manifestada, já começou a fazer intercâmbio com espíritos superiores, como o caso de Divaldo Franco, de Chico Xavier. Porém, a maioria de nós procuramos Deus
a partir de alguma dor, a partir de alguma situação muito crítica na nossa vida, pela qual a gente não consegue suportar. Então, nós precisamos de um alicerce, nós precisamos de um apoio, né, que muitas vezes falta, né, no lar, ou às vezes até tem uma base familiar boa, mas aquilo não é o suficiente. Então, chega um ponto que o ser, ele sente que ele necessita de algo maior, algo que está acima dele. E o que está acima de nós é Deus. Nós temos alguns tipos de doenças. As doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço, exagero alimentar. Doenças espirituais são aquelas provenientes de nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera autointoxicação fluídica. Então, esses lixos, né, muitas vezes, pelos psicólogos, eles falam lixos emocionais. O Espiritismo, ele já vem falar dessas energias, essas vibrações ruins, que elas vão se acumulando no nosso perispírito, e aí ela vai desencadear uma doença por conta desse baixo padrão vibratório. E é tão interessante essa situação da sintonia, da vibração, que nós precisamos elevar, e muitas vezes nós acreditamos que nós somos tão falhos que nós não conseguimos emanar amor, não conseguimos emanar paz, porque nós somos seres com muitos débitos. É claro que nós não vamos ter um padrão tão alto, a gente não vai conseguir elevar a tal ponto de chegar a um espírito que está puro. Porém, na nossa pequenez, vamos dizer assim, no nosso distanciamento da perfeição, ainda assim nós podemos e precisamos manter um pensamento positivo, a gente ter uma postura mediante as situações, no trabalho, na família, com os vizinhos, em que você repense, né, que você pense antes de agir, que você não reaja, mas que você tente manter aquele padrão de pensamento no sentido de você enxergar situações de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, e aí conduzindo a sua vida de uma maneira que você tenha um equilíbrio. Então, sem esse equilíbrio, nós vamos estar sempre em sintonia com os espíritos mais sofredores. E esse padrão vibratório, é interessante que tem uma passagem, Chico Xavier, quando ele manifestava, ele tinha ali a manifestação mediúnica, no caso o espírito era Emmanuel, Chico Xavier, sendo aquele ser já tão extraordinário, bondoso, ele, ainda assim, o Emmanuel tinha que descer um certo nível, e Chico Xavier se elevar bastante para que nesse meio ele se encontrasse. De tão que tanto que é difícil para os espíritos superiores eles estarem também baixando, porque eles, quanto mais superior o espírito é, maior o padrão vibratório. Então, no caso de Emmanuel, ele tinha um padrão tão altíssimo, e para ele chegar a Chico Xavier, mesmo Chico Xavier sendo aquele ser tão bondoso, ainda assim, pela superioridade moral que estava Emmanuel, tinha que ter esse movimento de um baixar e o outro levantar o máximo padrão para que ocorresse a manifestação mediúnica. Temos as doenças atraídas ou simbióticas, que são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica vibrando sempre maldades e pestilências pode atrair senão as mesmas coisas? Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção da doença, que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energicamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. É o caso, muitas vezes, das pessoas estarem com sensações tão ruins que parecem ter
ter um efeito físico, e aí essa pessoa vai ao médico, faz uma série de exames, e o médico diz que realmente não tem nada. Porém, é, na verdade, algo moral, né? E algo, um distúrbio aí moral que vai para o perispírito. E aí a pessoa começa a ter essas sensações e muitas vezes são fruto da própria mediunidade. Uma mediunidade que não está trabalhada, uma mediunidade que ainda não está sob um estudo e que aí ocorre essas situações, muitas vezes quando o médico não tem tanta seriedade, ele não investiga melhor, aí a pessoa já entra com um tratamento com uma série de medicamentos e que depois vão trazendo outros males, porque muitas vezes essas más sensações, elas são do nosso espírito, do nosso emocional, que causa essa situação aí que fica parecendo mesmo que é uma doença física. O surgimento das doenças. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura por causa da absorção de energias nocivas. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Tem uma entrevista, quando Chico Xavier ainda estava encarnado, ela é curta, eu vou estar lendo essa entrevista. Tendo como entrevistador Elias Barbosa, o espírito comunicante Emmanuel. Chico respondeu às perguntas. Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? Emmanuel, muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando, ao mesmo tempo, atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. A esse respeito, narrarei um dos primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931. Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 31, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. Emmanuel disse a Chico, tenha serenidade, falou ele, bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Chico Xavier disse, então, devo prosseguir sob a orientação da medicina? Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Quer dizer que preciso tratar-me? Com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Já agradeço e vou deixar uma mensagem de Joana de Ângeles. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas modeladoras da tua vida. Gratidão. Obrigado, Adria, pela fala.
Obrigado a cada um dos irmãos que vieram à nossa casa hoje. Ficamos verdadeiramente muito felizes com a sua presença. Vamos orar mais uma vez, rogando a Jesus que neste momento, desde os planos mais altos do mundo espiritual, derrame sobre cada um, irmão e irmã, encarnado e desencarnado aqui presente, as bênçãos do Senhor. Que ao estarmos mergulhados nesse mar de energias santificadoras, possamos nos refazer, sentirmos-nos física e espiritualmente melhores, que os nossos olhos estejam mais abertos para a necessidade da espiritualização, que saibamos que as dificuldades, obstáculos são provas necessárias, depois das quais conquistamos a autoiluminação. E assim, Divino Senhor, te pedimos, sede conosco agora e sempre. Abençoe também os nossos familiares, amigos, todos aqueles que são objeto do nosso afeto, aonde estiverem. E que cada irmão, quando chegar no seu lar, encontre tudo na mais perfeita ordem, e que esteja com as suas esperanças renovadas, de que momentos muito, mas muito melhores virão a cada dia daqui para frente. Que assim seja. Irmãos, nós da Casa de Oração permaneceremos aqui para, através da mediunidade, continuarmos trabalhando por cada um. Vocês, espero, tenham deixado seu nome anotado ali no caderninho. E já quero deixar o convite para sábado. Sábado, 17h30, nós iniciamos a nossa atividade. Nós teremos palestra, nós teremos passe, e depois do passe, quem desejar se submeter a um atendimento fraterno de magnetização, é só permanecer na casa que nós estaremos ainda fazendo esse atendimento para melhorar ainda mais a condição de cada um de nós. Muito obrigado e que Deus os acompanhe.